Vocês estão defendendo o Hamas? É para isso que vocês vieram aqui? Para defender o Hamas? Todos os homossexuais que estão aqui na Gaza não ficava. Morreria em Gaza. Morreria em Gaza. Vocês não. Vocês estão defendendo um governo assassino. Eu não tenho vergonha de dizer a vocês. Pode gritar à vontade. Grita porque está aqui no Brasil. Vocês só gritam porque estão aqui no Brasil. Na faixa de Gaza, vocês não teriam condições de gritar. Palestina livre do Hamas. Palestina livre desse governo corrupto. Palestina livre dessa militância. Palestina livre desse povo que está sendo explorado na faixa de Gaza. Vocês exploram o povo de Gaza. Vocês exploram o povo sofrido. Vocês escravizam o povo em Gaza. Gaza tem que estar livre. Quais crimes de guerra Israel cometeu? Não, vou reformular a pergunta para a resposta ser mais simples. Quais dos crimes de guerra previstos em 30 dias Israel não cometeu? Então, gostaria de finalizar essa minha fala falando o óbvio. O óbvio também precisa ser dito, às vezes, infelizmente, e ainda mais no atual contexto que nós estamos. Estar aqui hoje falando sobre a condição do povo palestino, diferentemente do que já vem ocorrendo a todos que utilizam a sua voz em defesa de um povo que não pode se pronunciar e automaticamente são taxados de apoiadores do terrorismo, essa narrativa não se sustenta mais. A gente está falando de um povo oprimido, de um povo do qual, com restrições sobre os seus direitos básicos para a sua reprodução, que, além da violência pelos bombardeios, está morrendo de fome há anos, não há 30 dias apenas, com restrições severas, e que também, a mim, me entristece muito, pela minha experiência de vida, por conviver e ter convivido com palestinos, em especial os refugiados, dos quais todos eles passaram por restrição alimentar, isso é, em algum momento passaram fome. O Walid, Ahmed podem confirmar o que eu estou dizendo. Nunca presenciei nenhum palestino do meu convívio sendo insensível aos que passam fome. Sempre, em qualquer parte do mundo que eu os tenha conhecido, sempre se disponibilizaram a prover alimentação. Então, realmente é muito triste presenciar que esse povo tem essa restrição de um direito tão elementar e básico quanto à alimentação. Primeiro que eu concordo, Ali, que a gente está usando a palavra tudo bem como uma figura retórica, nesse momento que tem um genocídio, uma limpeza étnica, um extermínio de um povo sendo realizado na faixa de Gaza e também na Cisjordânia, e que a gente vê uma propaganda de guerra escandalosa da mídia ocidental, a mídia corporativa no Brasil está fazendo, né, Fátima, verdadeiros editoriais, não só pró-guerra, como desumanizando a vida de crianças, mulheres, homens trabalhadores a cada 10 minutos. Todo o tempo que nós tivemos aqui, infelizmente, no mínimo, 5 crianças palestinas foram assassinadas. E foram assassinadas pelo Estado de Israel. Porque é muito engraçado, quando eles estão dando a matéria, eles falam, no meio dos escombros, depois de um bombardeio. O bombardeio de quem? O fósforo branco, que nem apareceu na imprensa brasileira. Ninguém falou dos crimes de guerra sendo cometidos. Aliás, não falaram dos 16 anos do campo de concentração da faixa de Gaza e do aumento das provocações e das violações nos governos da extrema-direita do Netanyahu. Então, eu acho que nós estamos naqueles momentos históricos que a história cobra. Cobra o silêncio, cobra a conivência, cobra a ausência de coragem daqueles que não se manifestaram de forma veemente contra a limpeza étnica e extermínio que nós estamos vendo. E eu quero dizer a vocês que, primeiro, tem aqui toda a solidariedade. Vocês sabem do nosso compromisso, a nossa companheira Luciana Genro, que está sendo atacada lá, deputada estadual no Rio Grande do Sul, e que também, como vários de nós, desde o início, esteve na linha de frente denunciando essa guerra imperialista, aliás, esse massacre imperialista.
massacre. Porque guerra é quando tu tem 2 estados e exércitos, etc. Nós estamos falando do 5º maior exército do mundo, que, junto com os Estados Unidos, está fazendo essa limpeza étnica. Da nossa parte, eu queria só fazer um registro, primeiro do ato amanhã. Convidar nosso querido combativo João Daniel, que fez essa importantíssima audiência pública, e todos os deputados que por aqui passaram. Às 14h nós vamos fazer um ato contra o genocídio e pelo cessar-fogo. E é muito importante que esse parlamento, que infelizmente viu uma propaganda de guerra nos últimos dias, possa ter o contraponto. Assim como a questão da revogação dos acordos comerciais com o Estado de Israel, o Ali falou. Eu fiquei escandalizada com, no meio desse massacre, o parlamento brasileiro votar por quase unanimidade, porque nós do PSOL denunciamos esse massacre e votamos contra, mas, inclusive, numa votação simbólica, um acordo tão grave. Porque é um acordo que suja de sangue as mãos dos parlamentares que defendem, porque é endossar um massacre, e mais, é importar tecnologias que são usadas para exterminar e fazer uma limpeza étnica lá contra o povo brasileiro aqui. São 2 temas muito graves. Então, eu acho que, além desse, tem vários acordos, o do livre comércio, que foi trazido aqui também, né, Karima? E nós, além desses movimentos, né, políticos, porque o ato é importante para demonstrar e fazer esse contraponto no parlamento, eu acho que a gente precisa fazer algumas demonstrações públicas em relação ao governo. O que a gente está vendo agora com os brasileiros que estão na faixa de Gaza e que não foram repatriados é, obviamente, uma retaliação. Uma retaliação né, diante de uma posição que pediu o cessar-fogo, a pausa humanitária, e nem isso os Estados Unidos aceitou. Né? O presidente Lula falou, inclusive, em genocídio, está correto falar em genocídio, mas a gente tem que ser consequente com as palavras. Para ser consequente com as palavras, me parece que é fundamental, primeiro, claro, a busca dos repatriados e seus familiares, né, que é um drama de quem está naquele momento, mas mais do que isso, né? Tomar medidas efetivas como o governo da Bolívia, do Chile, já fizeram, de chamar os seus embaixadores para dizer que o governo brasileiro não compactua com o genocídio e a limpeza étnica televisionada nessa máquina de guerra, né, infelizmente, que nós estamos vendo todos os dias. Quero te parabenizar de novo, cumprimentar toda a mesa, cumprimentar todos que estão aqui e dizer que nós seguimos firmes pelo cessar-fogo, pelo fim do genocídio e pela autodeterminação do povo palestino. Nós não vamos ficar em silêncio vendo um segundo Nakba acontecer com mulheres, homens, crianças sendo assassinados de forma sistemática pelo Estado de Israel. Ontem, o secretário-geral da ONU, António Guterres, afirmou que o pesadelo em Gaza é, abre aspas, uma crise da humanidade, onde ninguém está seguro, revelando que morreram morreram mais jornalistas em 4 semanas do que em qualquer conflito nos últimos 30 anos, num mês, em Gaza. Ele afirma ainda que a situação, que está preocupado por claras violações do direito humanitário internacional. E ele também afirma as operações do exército israelense estão a atingir civis, hospitais, não está Hamas que está falando, o secretário-geral da ONU. Atingir civis, hospitais, campos dos refugiados, mesquitas, igrejas e instalações da ONU. Não tem sagrado para Israel. Incluindo abrigos, e ninguém está seguro. Fecha aspas. Isso que falou Guterres ontem. Ainda acrescenta, só na Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina, UNRWA, 88 trabalhadores da ONU foram mortos em Gaza. É um tema que o mundo inteiro precisa debater, discutir e defender
contra esse genocídio que acontece contra o povo palestino. Nossa solidariedade e nosso compromisso ao povo palestino. Nosso compromisso de vida a este povo. Damos por encerrada a presente reunião. Uma boa tarde a todos e todas. 5.000 crianças mortas.